Boa noite. Uma grande satisfação estar juntos com vocês mais uma vez, estarmos revendo alguns irmãos que nós amamos. Olha o Zeca ali. Olha o Zeca. Nós temos grande consideração por todos vocês e nós estamos alegres por Deus ter nos dado mais esta oportunidade de estarmos aqui com vocês. Bom, Deus permitindo, amanhã cedo nós devemos falar um pouquinho do trabalho ali em Maturé, então hoje nós vamos direto para a nossa meditação na palavra do Senhor. Eu quero convidar a todos para abrirem suas Bíblias em Jeremias, vamos fazer a leitura de duas passagens apenas. Primeiro aqui em Jeremias, capítulo 9, e o verso 23, diz assim: Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Grave esta parte do verso 24, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Agora vamos para Salmos. Salmos 33 e 12. Salmos 33 e 12. Diz assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos fechar nossos olhos e orarmos a Deus mais uma vez. Pai Santo, damos-te graças pela oportunidade que nós temos de estarmos na Tua presença, junto com a Tua igreja, para celebrarmos este momento, quando nós podemos abrir a Tua palavra, meditarmos e podermos, ó Deus, aprender e ouvir a voz do Teu Espírito para nos instruir através da Tua vontade, para que nós sejamos aperfeiçoados cada vez mais, a fim de buscarmos a sermos cada vez mais a semelhança do nosso Salvador. Nós te agradecemos, ó Pai, por este momento e pedimos a compreensão do Teu Espírito, que o Senhor fale aos nossos corações. Por isso nós oramos ao nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu estive pensando, já faz algum tempo, a respeito da importância de nós conhecermos o Deus que nós servimos. Porque eu gosto de dizer que nós nos acostumamos tanto com a vida cristã, com a vida de virmos para as reuniões, de sentarmos nos bancos, de ouvirmos as mensagens, voltamos para os nossos afazeres, depois chega o dia da reunião novamente, voltamos para cumprir nossas obrigações, e nós vamos nos envolvendo com esse ritmo evangélico, com esse ritmo cristão, estudamos a Bíblia, oramos, e tudo isso vai fazendo com que nós vamos nos acostumando com o sistema, com a vida cristã. E este é um grande perigo, porque quando nós nos acostumamos, nós corremos o risco de perdermos a noção do quanto é importante ou do quão grande é o Deus a quem nós servimos. E acaba que a nossa vida cristã, o nosso envolvimento com as coisas de Deus, elas se tornam comuns,
se tornam comuns, parte da nossa vida diária, como trabalhar, como estudar. Nós vamos para a igreja, nós lemos a Bíblia, e tudo isso acaba se tornando muito comum. E é importante que nós saibamos diferenciar, ou que saibamos o que realmente nós estamos fazendo, quando nós falamos, eu vou para a reunião, eu vou me reunir com outros cristãos. Qual é o propósito disso? Nós precisamos entender por que eu me reúno, por que eu busco estudar a Bíblia, qual a finalidade de ler a Bíblia, qual a finalidade de orar, por que eu evangelizo, por que você está aqui hoje. Eu não sei se você saiu de casa e antes de sair de casa, você pensou, olha, eu vou lá me reunir com outros cristãos porque eu quero aprender mais do meu Senhor, porque eu quero saber como viver a vida cristã, eu quero conhecer mais do Deus a quem eu sirvo. Talvez a maioria de vocês saiu de casa no automático, porque já está acostumado a estar aqui nesse dia, neste horário. E às vezes, sabe, a gente vai realmente entrando no automático e as coisas vão acontecendo naturalmente. Mas quando nós falamos de Deus, nós precisamos ter sempre a nossa mente em alerta, ligada, para que nós tenhamos a compreensão de que nós estamos servindo a um Deus que é o Deus criador de todas as coisas, o criador do universo, e que Ele tem algo para as nossas vidas, e muito mais do que apenas vivermos a vida cristã, nós temos que ter em mente que nós aprendemos deste Deus, nós vivemos e servimos a este Deus, porque um dia nós estaremos na presença dEle para sempre. Este é o propósito pelo qual nós aprendemos do Senhor, pelo qual nós evangelizamos, pelo qual nós nos reunimos, porque nós temos a noção ou a visão de que um dia estaremos para sempre com Ele, e é isso que deve nos motivar. E eu estive pensando nesta questão, e eu fiquei um pouco preocupado, porque nós temos no Brasil hoje um crescimento extraordinário do número de evangélicos. O cristianismo tem crescido muito no Brasil, o número de igrejas tem aumentado consideravelmente. Eu tenho aqui algumas pesquisas baseadas, em estudos sobre esses assuntos, e nós temos aqui que o Brasil ele ainda é a maior nação católica do mundo. Porém, na última década, a Igreja Romana ela vem tendo uma redução considerável, na ordem de 1,7 milhões de fiéis, o que dá um encolhimento, uma redução de 12,2% de brasileiros católicos. E quem mais cresce no Brasil são os evangélicos. E os evangélicos estão crescendo bastante nos últimos anos, saltou de 5,2% da população para 22% da população. É um crescimento muito bom. E às vezes a gente para pensar assim, olha, se o número de evangélicos está crescendo, isso é bom, isso é bom. Se estamos tendo muitas e muitas igrejas, ora, isso é bom, porque mais e mais pessoas estão divulgando o nome do Senhor. É bom. Seria ótimo se o Brasil se tornasse de fato um país, uma nação, onde Deus fosse o Senhor. Não é isso que nós lemos no Salmo 33? E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você, para nós entendermos o que realmente o Salmo 33, aquele versozinho do Salmo 33, ele quer nos explicar, porque às vezes nós entendemos errado. Mas voltando aqui, eu tenho várias pesquisas aqui que eu procurei sobre essas questões. Se você quiser depois você pode pegar aqui, eu não vou entrar nelas para não alongar o nosso assunto e também se torna até desnecessário, mas nós temos um número crescente de igrejas evangélicas no Brasil. Só aqui em Piracicaba eu creio que vocês conhecem muitas, talvez em uma rua tem 2, 3, e quando você passa já tem mais uma, não é assim? Então é uma coisa assustadora,
Eu falo isso porque lá em São Joaquim mesmo, na casa dos meus pais, na cidade dos meus pais, a gente chegou lá agora, eu já vi um monte de igrejas novas que não tinha. E a cada dia surge uma portinha nova com um nome diferente. Aliás, está se tornando difícil para quem quer fundar uma igreja nova achar um nome, porque parece que todos os nomes possíveis já estão sendo usados, de tantos que existem. E aí eu volto a perguntar, será que realmente isto é bom? Deixa eu apresentar alguns dados para vocês aqui, só para vocês verem como nós temos um número grande de evangélicos no Brasil. Olha, a denominação da Igreja Assembleia de Deus, ela tem mais ou menos aí um total de 12.314.000 membros. É a que ocupa o primeiro lugar em membros. Em segundo lugar vem a Igreja Batista, ela tem 3.723.853 membros. Isso num censo de 2010. Nós já estamos há 8 anos defasados desses valores aqui, né? Já entramos no 9º. Mas veja como é grande. A congregação cristã, 2 milhões. Eu vou só falar os números arredondados aqui. A Igreja Universal do Reino de Deus, 1 milhão. Igreja Evangélica Adventista, 1 milhão. Igreja Evangélica Luterana, 999.000. Igreja Evangélica Presbiteriana, 921.000. Igreja Deus é Amor, 845.000. Igreja Maranata, 356.000. Essas são as 10 maiores denominações do Brasil no censo de 2010. E aí a gente olha para esses dados e a gente vai falar, olha, que bom, pelo menos as pessoas estão ouvindo do Evangelho, pelo menos está havendo um crescimento, um aumento da pregação do Evangelho no Brasil. Mas sabe, o que é assustador é que quanto mais evangélicos aparecem, quanto mais igrejas surgem, maior está sendo na era atual, no momento atual, maior está sendo o número do ceticismo, o número dos ateus. Mais pessoas estão deixando de crer no Evangelho. Quanto mais aumenta o número de igrejas, mais está aumentando também o número de ateus. Eu não sei se você tem contato com essa área, mas eu tenho tido uma experiência muito grande nessa questão, principalmente com vídeos e trabalhos com a internet, onde eu tenho um debate muito grande, ou um contato muito grande com pessoas que estão abandonando a fé, com pessoas que são ateus, que não acreditam em Deus, e isso está se tornando algo muito comum, principalmente entre os jovens. Hoje é muito comum os jovens se tornarem ateus, principalmente quando eles vão para as universidades. Eles são bombardeados com informações e eles acabam se tornando ateus. E aí eu digo para você, será que nós estamos tendo realmente um país, uma nação onde Deus é o Senhor? Ou será que nós estamos tendo uma nação com muitos e muitas igrejas, mas que cada uma delas parece estar servindo a um Deus que eles inventaram na sua própria cabeça? E essa é a minha preocupação. A pergunta que eu faço para você é: você tem certeza do Deus que você serve? Você sabe qual é o Deus que você serve? Você conhece realmente o Deus que você serve? Será que o Brasil está se tornando uma nação onde Deus é o Senhor? Por que eu estou dizendo isso? Eu não sei se você sabe, mas no mundo todo, não existe só o cristianismo apresentando uma divindade. Existem milhares e milhares de divindades no mundo. Milhares. Só para você ter uma ideia, no hinduísmo, existem 3 classes principais de divindades. 3. São os principais, os que, digamos assim, os deuses mais em evidência, os mais fortes, né? Vamos colocar desta forma, que seria Vishnu, Shiva, Shakti, e tem o Brahma também.
E vamos colocar esses 4 principais, eles são subdivididos, ou seja, o adepto de cada um desses deuses, eles têm formas de se encontrar com esse Deus que também são considerados outros deuses. E quando a gente faz uma soma de todas essas variações que existem só dentro do hinduísmo, nós chegamos aí a aproximadamente 330 milhões de divindades só no hinduísmo. Eu estava olhando aqui uma lista, e essa lista é fácil você encontrar na internet. Se você pesquisar lá, quantidade de divindades que existe no mundo, nós temos aqui, no islamismo, o Alá. Aí nós vamos para a religião, a religião egípcia. Aí você vai encontrar uma quantidade grande de divindades. Por exemplo, Amon é o deus do ar, Amonet, deus do oculto, e assim por diante. Tudo isso aqui, isso aqui é só egípcia. Aí a gente chega aqui na próxima, nós temos a religião grega. Você vai ter mais uma infinidade de deuses: Caos, Érebo, Éter, Gaia, Remera, e assim vai. São deuses, são divindades, né? Titã, e vai assim, é um monte, é coisa absurda, né? Temos aqui os deuses do Olimpo, tudo da religião grega. É coisa impressionante, são muitos e muitos. A religião romana tem muitos deuses. Olha, só isso aqui é da religião romana, tá vendo? Aqui, religião nórdica, não sei se está dando para vocês verem aí, eu estou passando aqui, né? Talvez dê apenas para vocês terem uma noção de que eu estou passando muito, né? Religião cananeia é muito, olha, aí tem religião, aí vem as religiões africanas, candomblé e assim por diante, são muitas divindades, olha, tudo isso aí, é muita coisa, e aí eu pergunto, no meio de tudo isso, qual é o Deus que você serve? Qual é o Deus que nós servimos? Você já se perguntou? Qual é o Deus que nós servimos no meio de tudo isso? Porque se você perguntar para um adepto desses deuses, lá do hinduísmo ou da Grécia, você perguntar para um adepto desses deuses, eles vão dizer: com certeza, eu adoro esse Deus aqui. E vai dar a justificativa do porquê que ele adora aquela divindade. Aí eu pergunto: você conhece o Deus que você serve? Sabe qual é o Deus que você serve? É sobre isso que eu quero que a gente pense agora nesse momento. Nós lemos o Salmo 33. O Salmo 33, ele é muito importante, porque ele vai identificar qual é a divindade que está sendo dita ali. Eu mostrei para vocês aqui uma lista com vários nomes de divindades, com muitas e muitas variações. Em cada religião, muitos e muitos deuses. E aqui o salmista, ele está dizendo qual é o Deus que ele está se referindo. Ele diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aí eu pergunto: qual Deus que ele está se referindo ali? O que você acha? Qual é o Deus? Vamos ler de novo o Salmo 33 e 12, e depois nós vamos ler mais um salmo. Salmo 33 e 12: bem-aventurado ou feliz, abençoada é a nação que Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para a sua herança. Agora vá para o Salmo 144. No Salmo 144 e 15, ele vai dizer assim: bem-aventurado o povo a quem assim sucede, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Se você for como eu, você já leu esse versículo algumas vezes, você já ouviu muitas vezes, e eu tenho certeza que na sua mente você entendeu da seguinte forma: feliz é a nação, ou feliz é o país que escolher servir a Deus, que escolher ter a Deus como Senhor das suas vidas. É assim que você entende até hoje? Feliz é a nação que escolheu servir a Deus, feliz é a nação que tem o Deus que eles seguem
por entender que Ele é o Senhor das suas vidas. É assim que você entende? E aí? O que vocês acham? Alguém tem alguma sugestão? Que Deus é o Senhor, ou seja, eu obedeço Deus porque Ele é mestre da minha vida. Ah, muito bem, Flávio. E é sobre isso que eu quero despertar a sua atenção. Eu não sei se você reparou, mas nós lemos este verso e ele tem algo muito mais profundo aqui do que a gente imagina. Deixa eu explicar para você o seguinte. A palavra Deus, aqui nesse texto, a palavra Deus, está aí na sua Bíblia, Deus. Nós aprendemos, ou nós temos na mente, que todas as vezes que você vê essa palavra Deus escrita aí na sua Bíblia, você imagina que esse seja o nome de Deus, o nome do Criador, o nome do Criador do universo, o nome do Eterno. Não é assim? Quando você lê Deus, está se referindo ao Criador do universo. Indiretamente sim, mas não necessariamente. E eu vou explicar para você já. E você vai ver como esse salmo vai mudar o sentido e como ele vai ter uma força muito maior a partir do que eu vou explicar para você aqui agora. Presta atenção, a palavra Deus aqui, em toda a sua Bíblia aí, a palavra Deus no hebraico, no Velho Testamento, ela vem da palavra Elohim, tá? E a palavra Elohim, ela significa governante, juiz, um ser divino, um anjo, deuses, algo divino. Está entendendo? A palavra Deus, ela é Elohim, e ela é usada para designar um governante, um juiz, alguém muito importante. Então, quando a Bíblia usa a palavra Deus, os escritores estão nos direcionando os nossos pensamentos para o Criador, dizendo, Ele é o governante, Ele é o juiz, Ele é aquele que governa todas as coisas. Mas a palavra Deus não especifica qual Deus está sendo dito, porque a palavra Elohim também pode ser usada para divindades pagãs. Quando se usa a palavra deuses, por exemplo, é Elohim também. Está entendendo? Quando se usa a palavra Deus, não está especificando qual divindade. Deixa eu dar um exemplo aqui para ficar às vezes um pouco mais fácil. Se alguém chega aqui e a gente está numa plateia bem grande aqui, um monte de gente, e fala assim, cadê o Otávio? Cadê o Otávio? Bom, está identificando por um nome, fica um pouco mais fácil de se identificar. Se tiver apenas um Otávio ali, todo mundo, opa, ele está ali, todo mundo já vai apontar, o Otávio está ali, não é? Mas e se chegar alguém ali na porta e falar assim, eu estou procurando o ser humano, estou procurando um ser humano. Bom, todos nós aqui somos seres humanos, qual deles é que você quer falar? Né? Com qual deles você quer falar? Qual deles você está procurando? Então, quando eu falo a palavra Deus apenas, eu não especifico sobre qual Deus eu estou me referindo. Obviamente que na Bíblia já está identificado que quando se fala Deus em letra maiúscula, inclusive tem essa diferença para identificar, é porque o autor está se referindo ao Deus de Israel, ao Deus que nós hoje conhecemos, né, como o Criador de todas as coisas, o nosso Salvador, e assim por diante. Mas usar simplesmente Deus é genérico. É por isso que nós entendemos o Salmo 33 de forma errada. É por isso que quando nós lemos o Salmo 33, a gente lê assim, bem-aventurada a nação que serve a Deus. E não é isso que o salmista está dizendo. Ele está sendo muito específico aqui. Ele está identificando qual divindade é que tem que ser servida, que tem que ser adorada, para que seja uma nação feliz. No meio de tantos deuses que existia, ele está dizendo, a nação que servir esse Deus será feliz. E agora é que vem algo muito importante. Olha aí na sua Bíblia, eu não sei se tem alguém aqui com a corrigida ou com a
a King James atualizada, ou a judaica, porque ela vai trazer, no lugar aqui de Senhor, no Salmo 33, ela vai trazer um tetragrama, YHWH. Tem alguma aí com isso? No Salmo 33, onde está: feliz a nação cujo Deus é YHWH, ou Yahvé, ou Jeová. Tem? Não? Mas uma coisa eu sei, que em todas as Bíblias aí vai estar escrito Senhor com letra maiúscula. Tá? Tá? Na sua tá? Se não tiver, tá errado. Só o S? Tá bom, pode ser também, mas tem que estar em maiúsculo. Algumas vai estar todo em maiúsculo. Ficar assim, essa pessoa se levanta, sai, vai embora, e daqui um dia ela abre uma portinha, põe um nome lá na frente e começa um trabalho do jeito que ela acha que deve ser. E passa um tempo, alguém lá dentro dessa igreja vai fazer a mesma coisa que aquele fez na outra, e ele sai, abre uma outra igreja, e assim vai. E sabe, irmãos, eu não estou dizendo que nós, que é possível nós termos a verdade absoluta. Eu não estou dizendo que eu aqui, tenho todas as respostas. Eu não estou dizendo que você deve obedecer tudo o que eu falo, ou tudo o que é ensinado aqui. Mas o que eu estou preocupado, o que me preocupa, é que está havendo uma... me fugiu a palavra... Está havendo uma movimentação muito intensa, sabe, entre os evangélicos, em estudar, em pesquisar, em analisar, em querer encontrar respostas. Só que o problema é que às vezes nós não estamos tendo suporte, ou nós não estamos dando base para que esses conhecimentos que vêm à tona, que estão surgindo, para que eles possam ser explicados e ensinados. E isso vai causando divisões, pensamentos estranhos, coisas que vai criar confusão no meio da igreja, e tudo isso porque nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Muitas vezes somos motivados pelo orgulho, pelo egoísmo, e nos esquecemos de olhar para o grande Yahvé, estudar na Bíblia, buscar conhecimento de quem realmente é o nosso Deus, porque muitas vezes nós podemos sobrecarregar os irmãos, sobrecarregar a igreja, ou ensinar coisas que nós achamos que deve ser daquela forma, que nós pensamos que assim é que agrada a Deus, e sabe, às vezes Deus não está preocupado com aquilo, às vezes Deus não está pedindo aquilo que você está pedindo, às vezes Deus não está exigindo aquilo que você está exigindo, e tudo isso vai causando um desgaste, vai causando divisões, e é por isso que nós estamos tendo um aumento tão grande de igrejas, um crescimento do evangelho, mas nós não estamos vendo mudança de vida nas pessoas, nós não estamos vendo uma melhora no nosso país, nós não estamos vendo uma igreja avivada, nós não estamos vendo pessoas se convertendo, nós estamos vendo igrejas inchadas, igrejas com shows, com muitos atrativos, mas não estamos vendo conversões genuínas. Por quê? Porque tudo o que está acontecendo não é porque estamos servindo ao Yahvé, é porque estamos muitas vezes servindo a um Deus que nós inventamos na nossa cabeça. E nós lemos a Bíblia e interpretamos a Bíblia baseado naquilo que eu acho que deve ser. Às vezes estudamos e interpretamos já com nossas próprias preconcepções daquele texto. E nós nem sequer queremos ouvir um pensamento contrário, porque às vezes o pensamento contrário é contrário ao meu, então se é contrário ao meu já está errado. Essa é uma atitude que nós não devemos ter. Uma vez eu estava conversando com um irmão, ele disse: não, eu só leio livros que eu concordo. Bom, se você só estuda e lê livros que você concorda, só existe um caminho: você sempre vai crer naquilo que você está crendo, você nunca vai entender a posição do outro, você nunca vai entender por que o outro pensa diferente de você, você nunca vai conseguir compreender por que ele pensa desse jeito. Meu querido, nós temos que estudar, nós temos que ler, nós temos que buscar, nós temos que conhecer realmente o nosso Deus.
e não ficarmos presos a uma religiosidade, a algo que às vezes está nos levando a viver uma vida rotineira, evangélica, e as nossas vidas estão passando, e nós estamos perdendo a oportunidade de vermos o agir de Deus na nossa vida, estamos perdendo a oportunidade de sermos grandemente usados por Deus, porque estamos amortecidos, estamos com nossas mentes anestesiadas às vezes pela religiosidade, pela prática religiosa. Isso tem me preocupado, porque eu não quero ser um religioso, eu quero ser um cristão, eu quero ser alguém que sirva a Deus, mas eu quero conhecer o Deus que eu sirvo, eu quero ensinar, eu quero buscar o conhecimento para que eu ensine aquilo que realmente Deus quer que eu ensine, e não aquilo que eu acho que deve ser, não aquilo que eu gosto. Quantas vezes eu já fui confrontado, ao estudar um pouco mais e me aprofundar um pouco mais nas Escrituras, quantas vezes eu fui confrontado com meus próprios desejos. Sabe, irmãos, eu já preguei, já ensinei, já defendi pontos de vistas, interpretações que eram minhas, que eu gostava daquilo, e eu fazia como às vezes esse irmão me disse, que só lia livros que concordava com ele. Aliás, quando eu queria comprovar uma base, uma tese minha, eu procurava outros escritores que pensavam igual eu, e falava, pronto, esse aqui, aí, tá vendo? Ele pensa igual eu. E eu já fui confrontado muitas vezes, e cheguei à conclusão que o errado era eu, que eu é que estava distante, que eu é que estava interpretando diferente. E sabe, meus queridos, eu digo para vocês o seguinte: a falta de conhecer realmente quem é o nosso Deus nos leva a praticarmos coisas que Deus não se agrada, às vezes até mesmo em uma atitude como Paulo, que era zeloso da lei, que perseguia cristãos, que entrava nas casas dos cristãos para matar os cristãos, para prender os cristãos, e ele fazia isso achando que estava fazendo um trabalho para Deus, não é? E às vezes no nosso zelo nós corremos o risco de fazer algo que Deus não pediu para nós fazermos. E todas as vezes que nós fazemos algo que Deus não pediu para fazer, ou todas as vezes que nós exigimos algo que Deus não exigiu, isso vai causar estresse, isso vai causar problema, isso vai bloquear o agir de Deus, vai impedir o avanço do Evangelho. E talvez você pergunte agora, então Otávio, me explica aí como podemos conhecer realmente a esse Deus, para que a gente saiba realmente como é que nós devemos então fazer. Bom, eu estou em busca ainda dessa resposta, eu estou fazendo isso, e eu desafio você a começar a fazer também, a buscar saber quem é esse Deus que nós servimos, a pesquisar, será que isso que eu penso, será que isso que eu faço realmente agrada a Deus? Mesmo aquilo que eu considero ser santo, que eu estou fazendo assim com muito zelo, com muito cuidado para não pecar, será que esse zelo realmente Deus está exigindo? Será que esta vida às vezes relaxada que eu estou tendo, será que Deus aprova? Será que Deus está olhando com bons olhos essa vida relaxada que eu estou tendo? Existe um equilíbrio, nós temos que procurar realmente estudar e conhecer, será que é assim mesmo? Será que é isso? Ou será que eu estou inventando isso? Será que eu estou crendo em algo que é da minha cabeça? Irmãos, eu já vi igrejas nossas, e agora estou falando de igrejas nossas, eu já vi igrejas nossas se dividirem por coisas tão insignificantes, e eu pergunto, será que Deus estava se preocupando com isso? Entenderam? Será que o que estamos exigindo, Deus está exigindo? Devemos ter cuidado, devemos ter cuidado. Por isso, meus queridos, o versículo inicial que nós lemos em Jeremias, ele diz, se você quer se gloriar, não se glorie em nada. Você pode ser rico, você pode ter prestígio, você pode ser muito instruído, você pode ter muitas faculdades, nada disso é motivo para você se gloriar. Mas se você quiser se gloriar, glorie-se em uma coisa, em você conhecer
a Deus, em você conhecer o Deus que você serve. Porque a partir do momento que você realmente conhece o Deus que você serve, você vai fazer o trabalho do jeito certo. Você vai fazer aquilo que Ele manda você fazer. Você não vai inventar coisas. Você não vai sobrecarregar a igreja com coisas que Ele não pediu para que você faça. Ele não vai exigir da igreja aquilo que às vezes eu estou exigindo. Entenderam? Então nós precisamos de fato conhecer a Deus. E o momento em que você buscar mais a conhecer esse Deus, pode ter certeza de uma coisa: você vai ver Deus agir na sua vida. Você vai perceber como Deus vai guiando as coisas, como Ele vai te instruindo, como Ele vai te orientando, e como o seu entendimento vai se abrindo. E seria realmente bom se o Brasil fosse uma nação onde Deus, a divindade servida, a divindade que é adorada, fosse Yahvé. É isso que o salmista está dizendo. Feliz a nação que adora, que tem como Deus Yahvé, aquele Deus, o Criador, não esses deuses, mas o Criador do universo, o meu e o seu Criador, aquele que um dia nós vamos estar diante dele e prestar contas a ele. Então, feliz a nação cujo Deus é Yahvé. Meu querido, se esforce para conhecer mais de Deus, do nosso Senhor. Tire tempo para conhecer dele, tire tempo para estudar, tire tempo para pesquisar, e com certeza Deus vai abençoar não apenas a sua vida, mas a igreja que você faz parte. Vai abençoar esta igreja, e vocês vão ver muitas coisas acontecendo, almas se convertendo. Esse é o nosso foco, meus queridos, esse é o nosso objetivo, levar a mensagem de salvação para as pessoas. Infelizmente nós estamos perdendo o objetivo, infelizmente nós estamos olhando para o lado errado, dividindo o corpo quando deveríamos estar unindo com um único propósito de ganhar almas, mas nós estamos perdendo almas por causa dessas divisões. Uma vez um ateu, ele disse o seguinte para mim, ele falou: olha, como você quer que eu creia, presta atenção nisso, como você quer que eu creia em algo, se nem mesmo vocês conseguem se entender entre vocês? Ele tem razão, não tem? Eu quero apresentar o evangelho, mas a pessoa lá, o ateu, ele olha para o mundo evangélico, ele fala: qual? Quem está certo nisso tudo aí? Em qual eu vou? E ele me disse isso: como você quer que eu creia em algo, se nem mesmo vocês conseguem se entender entre vocês? E é isso que eu vou deixar para você pensar nessa noite, tá certo? Para que nós estejamos unidos em um único propósito, de ganhar almas para o reino do nosso Senhor. Amém.